e parabenizar os palestrantes que me antecederam, né, com palestras brilhantes. O fórum está cada vez melhor, né? Agradecer em especial a doutora Gisele por ter se deslocado, né? A gente sabe das dificuldades, cheio de compromissos para vir aqui, para prestigiar o nosso fórum, né? E parabenizar todos mesmo, foram palestras brilhantes, tá? E vocês vejam, eu sou um homem do AVC e a prevenção está tão boa que eu estou mudando de área, né? O negócio está ficando ruim, né? Eu estou preocupado com o Marcelo também, aí, com a hematologia também, a situação dele também não está muito boa. Acho que ele vai para a gestão, vai fazer alguma outra coisa. Brincadeiras à parte, né? Então o tema aqui é um tema muito sério, que é a reabilitação precoce pós-AVC. Muito bem, então, há alguns dados gerais aqui sobre o AVC, né, para a gente introduzir o tema. Então, todos nós sabemos que o AVC é a principal causa de incapacidade em adultos, né, no mundo, né? Já foi mencionado aqui, 1 a 4 pessoas vai ter um AVC na sua vida. Calcula-se que mais ou menos 15 milhões de pessoas são acometidas por AVC no mundo por ano, né? No Brasil, em torno de... Isso aí dá em torno de cerca de 100 mil pessoas têm AVC por ano no Brasil, né? Depois eu vou mostrar a estatística aqui de Joinville. E o impacto do AVC é muito grande na população, né? 70%, cerca de 60 a 80 milhões vivem com incapacidade por AVC no mundo, né? E 70% não voltam a trabalhar, 50% têm paresia, 46% de déficit cognitivo, 19% afasia e 35% de depressão, né? E a gente tem uma notícia boa, né? A boa notícia é que o tratamento, vocês viram, AVC tem prevenção e tem tratamento. E se você adota políticas adequadas, como Joinville é um modelo de políticas públicas adequadas em AVC, você tem bons resultados. Então, ao longo desse período todo que está trabalhando o projeto Joinvasc, desde a década de 90 em Joinville, a gente teve uma redução de 37% na incidência de AVC, prevenção primária, né, funcionando. Claro, a gente não sabe qual que seria esse limite. E os pacientes também têm uma melhora da sua funcionalidade pós-AVC, né, a comparação de 2010 a 2020, né, pacientes com menor grau de incapacidade, provavelmente decorrente das terapias de 2010 e 2020, o que mudou foi a introdução de terapias de reperfusão, principalmente a trombectomia, né? Então, os casos muito graves de AVC, você consegue minimizar, né? E o impacto é bem visível. A gente faz trombectomia aqui desde 2011, mais ou menos, 2012, regularmente, né? 58% na redução da letalidade nos últimos 25 anos. A letalidade é um marcador de qualidade hospitalar, né? Então, isso envolve tanto a questão do tratamento de fase aguda, né, as terapias de reperfusão, o trombolítico, a trombectomia mecânica, e, fundamentalmente, o reflexo das políticas, né, instituídas em unidade de AVC, né, que, na verdade, é um pacote de intervenções, né, uma intervenção única, né, e dentre as quais a reabilitação precoce também se encaixa, né. Então, a gente, nitidamente, tem bons resultados, né. Claro que o objetivo é sempre melhorar isso, e é por isso que existe esse fórum aqui, né? Muito bem. Apesar disso tudo, né, o que está acontecendo no mundo todo, né? O AVC está melhorando o tratamento de fase aguda, vocês viram os números. Você tem envelhecimento da população, né? Então você tem redução de taxa de mortalidade, só que você aumenta o número de sobreviventes com AVC. Então você cria um problema, né? Porque muitos dos pacientes, a despeito de terem um tratamento ótimo de fase aguda, a gente não... Mesmo o Pedro fazendo a reperfusão, o doutor Pedro, que vai me seguir aqui, não conseguimos, né, um resultado de melhora de 100% em todos os pacientes, né? Então, os índices, mesmo aqueles que são submetidos à trombectomia, à terapia, muitos deles sobrevivem com menor grau de sequela, né, que não teriam, mas continuam tendo algum grau de sequela neurológica. E isso causa um impacto tremendo na vida dos sobreviventes, da sua família, tanto do ponto de vista econômico, psicológico, social, né? E o que se sabe que os pacientes vitimados por AVC, eles têm pior qualidade de vida. O Pedro, acho que vai comentar isso, e o impacto econômico melhor do que eu, né? Então, isso é inquestionável, que os pacientes com pós-AVC têm qualidade de vida pior do que pessoas que não têm AVC.
Aqui alguns dados só aqui de Joinville, saber qual que é o número de pessoas, então, dependentes, né? Esse aqui é um trabalho publicado em 2017, um trabalho feito pelo Dr. Cabral, né? Basicamente, aqui é uma curva de pacientes após AVC isquêmico, né? Após 30 dias, 1 ano, 2 anos e 3 anos pós-AVC. A cor mais escura seriam os pacientes com... seriam pacientes com mortalidade, então, aquela letalidade em 30 dias, naquela época, né? Após 1 ano, 26%, 32% após 2 anos, 35% após 3 anos. E aqui os com ranking até 2, considerados independentes funcionais, né? Então, esse é o índice, e os que ficam com dependência entre ranking 3 a 5, 33% nos primeiros 30 dias, esse número vai caindo, né, ao longo do tempo. Esse mesmo trabalho demonstrou que... isso aqui é para AVC hemorrágico, obviamente, que a gente vê que em AVC hemorrágico a mortalidade é muito maior, né, são pacientes mais graves, né, e os que sobrevivem, até que a diferença não é tão grande dos que ficam incapacitados, mas ainda assim maior do que de um AVC isquêmico, obviamente, né. E como evolui o estado funcional de cada grupo, né? Então, isso aqui é interessante, que é como é que fica o ranking, né, ao longo do tempo. Então, aqui, após 3 anos, né, aqui 30 dias, né, então, aqui os que morreram, dos que sobrevivem muito graves, a maioria morre, né. Interessante que tem um grupo que consegue ficar com independente, mesmo tendo um ranking muito grave, né. Nos primeiros, tem sempre um grupo que se beneficia, né, mesmo sendo muito grave inicialmente, né. E você, então, tem essa evolução ao longo dos 3 anos. E esse aqui é um trabalho mais recente, eu acho que foi o Henrique que fez esse trabalho, não sei se está publicado ou não, Henrique, você me perdoa, eu colei de você aqui, tá? Sem a tua autorização, mas eu sou seu ex-chefe, eu tenho esse direito. Aqui, então, o que a gente tem nesse trabalho aqui, o que ele mostra de novidade, esse é um trabalho mais recente, o que tem, eu achei interessante aqui que tem de novidade, é o fato de que aqui são problemas motores e aqui são problemas de depressão. Então, o que eu quero dizer aqui, que dor, depressão, que compõem a qualidade de vida dos pacientes, talvez seja mais importante, ou tão importante quanto o déficit motor, mas é muito mais negligenciado. Eu acho que isso é um aspecto bastante importante de a gente salientar. Muito bem, então aqui isso aqui eu copio, eu sempre sou, né, não sou um homem muito original, eu roubei os dados do Henrique, agora eu vou copiar o Dr. Cabral, que gostava muito dessa estatística que eu acho bem didática, né? Então, em AVC, a gente tem mais ou menos 1000 casos por ano de AVC, novos casos recorrentes, aproximadamente isso. Então, vejam a produção, que o gestor tem que estar preparado para isso, né? Para lidar com essa carga de trabalho. AIT, cerca de 200 casos. Então, você tem, o que é a prevalência? Seria o número de sobreviventes de AVC em Joinville. Em torno de 1% da população é sobrevivente de AVC, aproximadamente isso. Então, cerca de 6.000 pessoas já tiveram um AVC. Muitos, obviamente, estão bem, né? Não têm sequelas, não precisam, não estão dependentes. Óbitos em 30 dias, cerca de 150 casos. Óbitos em 1 ano, em torno de 300 casos. Dependentes em 1 ano, cerca de 250 por ano, aproximadamente. Essa seria a nossa... A gente está jogando no mercado, né? Então, você precisa dar conta dessa demanda, né? E aí que entra o nosso ponto aqui da papel da reabilitação. Vamos lá, então. E a reabilitação? Primeira pergunta, ela funciona? Precisa fazer reabilitação? Né? Eu acho que não tem muita dúvida disso, né? Se a gente pegar todos os guidelines, né, de qualquer sociedade, vai dizer reabilitação é uma das intervenções com um grande benefício. Qual seria esse benefício? Se a gente, eu gosto muito desse trabalho aqui, que é um trabalho modelo, que foi feito um trabalho com os veteranos dos Estados Unidos, né, de guerra, e aqui pega todas as intervenções que você pode oferecer para esses pacientes. E número 1, a que tem mais impacto para o número de pessoas é controlar a hipertensão, né? Como já foi mencionado aqui. E a segunda, com maior impacto populacional, é a reabilitação. Então, a reabilitação é muito importante, né?
Aqui, claro, não estava incluído, aqui é o número necessário para tratar, quer dizer, quantos que você tem que tratar para ter ganho de um QALY, que a gente chama, que é qualidade de vida ajustada por os anos, né? Então, aqui você tem um impacto bem grande, né? Você não precisa tratar tanta gente para ter benefício com a reabilitação. Então, a reabilitação, inquestionavelmente, ela funciona. Aí, nós temos... Né, então, só para lembrar isso, né? E quando deve começar o tratamento de reabilitação pós-AVC? Então, essa é outra pergunta. A reabilitação funciona e quando que a gente deve iniciar? Né? Então, como a terapia... Existe um tempo correto, né? Então, isso é importante a gente entender. Eu acho que esse é um aspecto muito importante. Como existe um tempo ideal de você fazer a reperfusão, se a gente chegar para o Pedro e falar, o paciente há 3 dias teve um AVC, está com... Ele vai dizer, Pedro, vem aqui reperfundir ele. Ele vai rir da minha cara. Ele fala, não é possível, você está fora da janela, né? E a reabilitação também existe uma janela, um tempo ideal para que ocorra o quê? Essa plasticidade cerebral, né? Aqui você tem uma janela de minutos a horas, né? Até 24 horas hoje em dia. E aqui, na reabilitação, não existe um limite claro, mas você sabe que você tem um tempo ideal, baseado em fisiologia de recuperação, né? Nos mecanismos da plasticidade cerebral. Então, a gente tem que otimizar isso. A gente tem que seguir a ciência, né? Ciência para a gente ter esses melhores resultados. Aqui é muito importante esse conceito aqui que todos nós temos que ter, são as fases
meses, né? Variação de 1 a muito mais meses, né? Claro, a média foi 12. O tempo médio de deslocamento para a civilização, 65 minutos, de 5 a 240 minutos, né? Então, é um problema muito sério. E quais seriam os motivos aqui nesse gráfico, nesse gráfico, o que mostra nesse quadro aqui? Que o principal motivo era a distância, né? Dificuldade para ser transportado para o centro de reabilitação e a questão econômica, né? Então, isso eu acho que é um dado importante para a gente pensar no nosso paciente, né? Para chegar no local de reabilitação. Então, isso que eu tinha para falar para vocês, que é um desafio enorme. Eu acho que hoje nós temos uma estrutura bastante adequada e tem que melhorar de assistência, né, de primária, prevenção primária, assistência pré-hospitalar dentro do hospital. Acho que é mais fácil, é o meio que a gente controla melhor dentro do hospital, por isso eu acho que tem maior sucesso, né? Você consegue controlar, você tem alguém todo dia cobrando métricas, né, que são feitas mês a mês para melhorar a qualidade, né? Mas isso tem que se estender para toda a cadeia assistencial do AVC, né? Senão você quebra esse elo, de repente você gasta uma energia, um recurso enorme na fase aguda dentro do hospital, e depois você perde a oportunidade de reabilitar esses pacientes no tempo correto. Então, acho que é o grande problema. Dentro do hospital, o paciente é reabilitado, a unidade de AVC tem um conceito de reabilitação precoce, ele é bem reabilitado, talvez com a intensidade adequada, mas quando ele transita para chegar no serviço de reabilitação, ele perde um tempo precioso dele, né, que vocês viram aí a base científica disso. E a gente tem que dar prioridade a esse paciente. Como o paciente na emergência, com IAM, com trauma, com AVC, ele é prioritário, tem que ter no serviço de reabilitação pacientes prioritários. Você não pode colocar no mesmo saco o paciente que teve um AVC de um paciente que tem uma patologia mais crônica, tem paralisia cerebral, não que não mereçam chegar, mas você tem que dar prioridade. E o outro assunto importante é intensidade, né? Quer dizer, tem que ser na dosagem adequada, né? Tantas horas por semana, a gente usa menos do que deveria, as horas de reabilitação do paciente. E também outra questão muito séria que eu vejo, às vezes, não basta você, né, ele vai para a reabilitação. E a qualidade desse serviço, será que está fazendo na dosagem correta? Né? Então, esses aspectos, eu acho que o gestor tem que ter ciência, porque não adianta oferecer um serviço, uma dose, né? Vamos tratar com uma dose de 10% do que precisa, que provavelmente vai ser pouco efetiva. Muito obrigado pela atenção, né, a todos.